Bom dia, irmãos. Domingo, dia 17 de maio. Espero que vocês vão ter um bom dia e uma boa semana, né? E a melhor maneira de começar uma semana é com o estudo bíblico, né? Então, hoje nós estaremos iniciando no livro aos Romanos, capítulo 8. Tá? Então pode abrir suas Bíblias para Romanos capítulo 8. Agora vamos orar. Pai, obrigado por esse dia. Pedimos, Pai, que nos dirige no estudo na Tua Palavra. Esteja comigo, Pai, que eu possa falar, esteja com minha língua, meus pensamentos, para que em tudo, Pai, as pessoas vão ver através da Tua Palavra Cristo. E obrigado por todos os nossos familiares. Pedimos, Pai, a dirigir cada família da nossa igreja. Pai, protege supre as necessidades e dê saúde. E ainda mais, Pai, pedimos saúde espiritual. No nome de Cristo Jesus, eu peço isto. Amém. Muito bom. Quando você aceitou Cristo e foi salvo do pecado, provavelmente você pode lembrar pensando de seus familiares ou outras pessoas que deveriam aceitar Cristo também, pois deve haver um desejo assim no interior de cada um de nós, para ver outras pessoas a conhecerem Cristo como nós o conhecemos. Para ajudar nisto, precisamos nos preparar fazendo alguns ajustes em nossa vida interior. Vimos isso semana passada, né? E na outra semana. Nós já estudamos a mentalidade que precisamos ter. Aquelas preocupações que levantam uma escada de resgate redentora nas nossas mentes para nos ajudar a fazer uma conexão entre pessoas e Deus. Uma vez tendo esta, precisamos voltar à nossa vida interior para fazer ainda outro ajuste. E se fizermos isso, nos ajudará a falar aos outros da salvação em Cristo Jesus. Existe em nossa vida interior um fórum de justiça, mais conhecido como consciência. A consciência pode nos ajudar ou pode nos atrapalhar em nosso serviço a Deus. A consciência atua como um tribunal de justiça, continuamente nos colocando em julgamento. Revisa e avalia todos os nossos motivos e ações, julgando-os de estar corretos ou errados. Depois disso, a consciência transfere esse julgamento de nossas ações para a nossa pessoa. Isso pode fazer-nos sentir bem e contente se formos aprovados. Mas pode trazer dor se formos reprovados. Há um grande poder destrutivo na desaprovação da consciência. Poderia nos atormentar quando falamos, poderia nos atormentar quando falhamos em não atingir seus padrões. Esse tormento desabilitará a nossa capacidade de servir Deus. O mundo nos recomenda: deixe que sua consciência sempre seja seu guia. Esse pensamento soa bem, mas lembra,
Mesmo que a nossa consciência é uma voz do nosso interior, ela não é a voz de Deus. Nem é sempre confiável esse juízo. Pode errar. Seus padrões do que seja correto e errado são determinados pelos valores que possuímos. Estes são adaptados pelos valores da nossa família, amigos e especialmente da sociedade em que vivemos. Nesse sentido, nossas consciências são nós, olhando para nós mesmos, né? E pela perspectiva das nossas autoridades pessoais. Um exemplo da operação da consciência pode ser vista na descrição da mulher apanhada em adultério, no próprio ato, e levado pelos escribas e fariseus a Cristo, enquanto ele estava no grande pátio do templo ensinando o povo em João capítulo 8. Então, vamos para João capítulo 8. João capítulo 8. Vamos ler versículos 1 a 11, mas eu vou focar nos versículos 7 a 9, tá? João, capítulo 8, versículos 1 a 11. E nós lemos: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo no chão, ou na terra, né? E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Quando Jesus mencionou pecado, esses escribas e fariseus foram julgados e acusados por suas próprias consciências. Seus motivos e ações foram julgados errados. E isso virou numa acusação sobre os seus valores pessoais. O Senhor não teve que mencionar seus próprios pecados. Suas consciências fizeram isto. Mas a consciência também pode nos ajudar. Vamos ler Atos, capítulo 23, versículo 1. Atos, capítulo 23,
capítulo 23. Vamos ler versículo 1. Atos 23, versículo 1. Aqui estamos lendo acerca de Paulo. E ele diz aqui, o Lucas escreveu, e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Interessante. Em capítulo 24, versículo 16, Paulo diz: E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Agora vamos para 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, e nós lemos: Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. A consciência de Paulo examinou seus motivos e ações e aprovou-os. Isso lhe deu confiança para lidar com os problemas que estava enfrentando. Portanto, a consciência sempre fará uma de duas coisas. Em primeiro lugar, pode desaprovar os motivos e ações e depois atacar ou acusar o valor da pessoa. Isso pode desabilitar a conduta de uma pessoa. Ou, então, pode aprovar os motivos e as ações da pessoa e depois transferir essa aprovação para a pessoa. Isso dará confiança à pessoa para tratar os problemas em que está enfrentando. Deus projetou a salvação para pecadores. Isso significa que cada crente tem tido experiências com pecado. Eu tenho. Você tem. Isso também significa que cada crente sabe o que é de ser acusado por sua consciência. O pecado é qualquer determinação que desagrada a Deus. Isso é verdade mesmo se a determinação seja apenas um pensamento ou uma realização de pensamento em ação ou algo vocalizado. Em sua carta aos Efésios, Paulo descreveu nossa conduta antes de ser salvos, como um andar que se alinha com o mundo, o diabo e a carne. Já vimos isso antes, mas agora veremos de novo. Vamos então para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vamos ler versículos 1 a 3, focando no versículo 2 e 3. Eu leio o versículo 1 porque é importantíssimo lembrar isso também, né? Então, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também.
Em Romanos, Paulo foi além de nossa conduta para mostrar como até nossos pensamentos são infectados com o pecado. Então, vamos para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Eu quero ler versículo 21. Versículo 21 diz: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Há até uma canção em inglês, só recente, né? Que encoraja os jovens a fique calma e mata sua consciência. Eu lembro o que Alfonso de Lamartine disse. Uma consciência sem Deus é como um tribunal sem um juiz. Antes de aceitar Cristo, tanto nossos pensamentos quanto nossas ações desagradavam a Deus. Eles eram todos pecados. Os tipos específicos de coisas que caracterizam nossa conduta são mostrados em Efésios. Então vamos voltar para Efésios e eu vou ler capítulo 5, versículos 1 a 6, tá? Porque isso deixou Deus irado conosco. Então, Efésios, capítulo 5. Vou ler versículos 1 a 6. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ação de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora, Paulo está falando aqui com crentes, advertindo, não faz isso. E ele menciona, não pode entrar no reino de Deus. Está referindo ao milênio? Eu creio. Crente, toma cuidado. Quando recebemos Jesus Cristo como Salvador, fomos perdoados dos nossos pecados. A justificação imputou ou depositou a própria justiça de Cristo à nossa conta, à nossa vida. E fomos reconciliados com Deus. Isso significa que Ele não está mais irado conosco, porque Ele olha para nós através da justiça de Cristo. Ainda somos pecadores, mas somos pecadores salvos. Isso quer dizer que precisamos da intercessão do nosso advogado, que é Cristo, mesmo salvos. Ele é nosso advogado. Precisamos nos manter em comunhão com Ele para que o Espírito Santo pode lidar com a nossa consciência. A nossa consciência ainda nos julgará por nosso desempenho. Ela continua
nos acusando e avaliando nosso valor por nossos pecados. Satanás também nos acusa por nossa atuação. Quando ele faz isso, ele alinha suas acusações com as da nossa consciência, para que acreditemos nelas. Isso pode ser doloroso e debilitante. Os padrões da nossa consciência precisam ser mudados, ou não seremos capazes de servir a Deus fielmente. Algo drástico deve ser feito para que isso aconteça. Como crente em Cristo, nossas consciências devem ser reorientadas, assim como nossas mentes precisam. Lembra? Lemos Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Vamos lá, Romanos 12. Lembra como é? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se dedicarmos uma porção de tempo ao estudo da palavra de Deus, nossas consciências também mudarão de forma para se alinhar com os pensamentos de Deus. Quando isso acontecer, nossas consciências podem julgar em maneiras justas e teremos mais discernimento para a vida. É o sangue de Cristo que faz possível a mudança do padrão de nossa consciência, mudando sua orientação da lei para a graça. A Epístola aos Hebreus explica isso para nós, comparando o sacerdócio do Antigo Testamento com o de Cristo. O escritor da Epístola explica assim. Vamos para Hebreus capítulo 9. Vamos para Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, eu vou ler versículos 1 a 9. Né? E eu vou focar em versículos 6 a 9, tá? Mas eu quero começar do início. Né? Então, nós lemos Hebreus capítulo 9. Ora, também na primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Está referindo às duas alianças, a aliança com Moisés e a nova aliança. Tá? Ora, também na primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, e ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha incensário de ouro e a arca da aliança, coberto de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubim da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas,
a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. O escritor está se referindo ao dia da expiação descrito em Levítico capítulo 16 e também capítulo 23. Uma vez por ano, o sumo sacerdote levava sangue para dentro do Santo dos Santos, lugar mais sagrado do templo, do tabernáculo e mais templo do templo, para fazer uma oferta a Deus. O objetivo dessa oferta era fornecer uma limpeza, uma purificação, uma expiação, perdão para o povo. E Levítico capítulo 16, versículo 30 diz: porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Agora, suponha que você fosse um israelita que viveu naqueles dias. Você amava Deus de coração e queria agradá-lo, mas seus pecados eram obstáculos contínuos. Sua consciência sempre te lembrava dos seus pecados, com frequência lhe trouxe muitos problemas. Em obediência a Deus, 3 vezes ao ano, você viajava para Jerusalém com sua família. Agora, um dia, estando no pátio do templo, durante o dia da expiação, você assistia de longe o sacerdote levar o bode ao altar, degolando-o, pois era o bode de expiação para o povo, depois levava o sangue para dentro do templo. E mesmo não mais podendo ver, você sabia que o sacerdote então levava o sangue dentro do véu até ao propiciatório, fazendo tudo que Deus exigia para os pecados. E quando ele saiu, ele declarou que seus pecados foram perdoados. Nesse anúncio, você suspiraria de alívio, né? Perdoado. Você poderia até louvar a Deus como fez Davi. Vamos para Salmo 32. Salmo 32. Salmo 32. Salmo capítulo 32. Eu vou ler versículos 1 a 11. Mas eu quero focar nos versículos 1 e 2, no versículo 5 e também versículos 10 e 11, tá? Então vamos ler. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Versículos 1 e 2. Agora vamos ler versículo 3. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Selá. Aqui, o Davi está dizendo que ele estava sentindo muita pressão do Espírito Santo e sua consciência estava acusando. Não aguentou mais. Então lemos versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões
Ele fez isso. E ele diz, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Selá. Quer dizer, pensa, medita nisto. Né? Então esse foi o versículo 5. Ele está alegre porque a transgressão está perdoado, pecado é coberto, e Deus não está imputando mais a maldade, e não há engano no seu espírito. Lemos por quê, né? Agora o versículo 6 até versículo 10. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo que te puder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Selá. Vamos meditar nisto. Vamos pensar no que temos lido. Os fatos e os resultados de fazer o que Deus exige, confessando o pecado. Versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Realmente, esse é Deus falando a nós. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para não se chegam a ti. Agora vamos ler versículos 10 e 11. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Que alívio! Somos perdoados do pecado. Mas, então, passou algumas horas, talvez no próximo dia, algumas horas depois, e você pecou novamente. Então você exclama em desespero, oh Senhor, agora tenho que fazer outra oferta por esse pecado. E até que isso seja feito, sua consciência te atormentava. Sabe uma coisa? Não havia nenhuma disposição da lei para limpar permanentemente a consciência de uma pessoa. De fato, a lei e a consciência sempre trabalham juntos. O objetivo da lei foi sempre de te condenar. A consciência sempre deu testemunha desta condenação. Semana que vem, nós vamos continuar nesse assunto, tá? Mas fica meditando. Releia os trechos que temos lido, tá? E vem aqui semana que vem preparados para continuar nesse assunto. E que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio de abrir tua palavra para explicar tua palavra. Ó Pai, faz que abre os entendimentos de cada um que assista. Pai, para que todos nós podemos estar sempre crescendo na graça que há em Cristo Jesus, no conhecimento de Ti e no conhecimento da Tua palavra. Isto pedimos, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém.